Rômulo mais uma vez na área aí. Vamos lá, gente. Parada é a seguinte, hoje o assunto é eletromagnetismo. Vamos lá, gente. Para começar a falar de eletromagnetismo, na nossa aula 1, nós temos o seguinte, cara. Vamos começar a falar dos ímãs. Os ímãs, eles podem ser naturais ou artificiais. Ímãs naturais, por exemplo, podemos falar da magnetita, não é verdade? Nós encontramos na natureza. E aí, galera, e os ímãs artificiais? Os ímãs artificiais, eles podem ser feitos da seguinte forma, por indução, por magnetização ou atravessando uma corrente elétrica sobre ele ou por ele. E aí, Rominho, como que isso vai funcionar? Esse processo nós chamamos de imantação. Imantação. Grave esse nome. Bom, imantação, ela pode ser então da seguinte forma, eu pego um ímã natural, esfrego num sentido só, normalmente no material ferromagnético, mas pode ser um outro material, e vou tritando ele num sentido só, e ali eu gero um ímã. Pode-se também eu pegar um material e colocar próximo ao ímã e deixar um tempo. Daqui a pouco eu vou observar que aquele material que eu deixei perto ou próximo ao ímã, ele também virou um ímã, ok? E aí eu também posso fazer o seguinte, posso pegar, por exemplo, um pedaço de ferro, normalmente os mecânicos utilizam isso nas suas chaves de fenda, Phillips, enfim, para quê? Para você atrair o parafusinho, que é o material ferromagnético. E aí, galera? Então o ímã atrai o ferromagnético. Então, quando eu pego a chave e ela atrai o parafusinho, eu tenho um ímã. Lógico que não é um ímã natural. E aí, Rominho, como é que ele faz isso? Ele pega essa chave, enrola num fio e simplesmente liga nos polos de uma bateria. Vai dar um choquinho. E aí o que acontece? Aquela chave de fenda passa a ficar imantada e aí você tem um ímã e facilita a vida do nosso mecânico, né, galera? Então a ciência ela é aplicada no dia a dia e você pode utilizar também. Vem comigo! Um ímã, cara, ele possui dois polos. Um polo que nós vamos chamar de norte e um outro polo que nós vamos chamar de sul. Tá ok? Então vamos lá. Um polo chamado norte e um polo chamado sul. Uma coisa interessante, cara, quando eu falo de um ímã, é que eu posso quebrar esse ímã. E quando eu quebro um ímã, eu gero um novo ímã. E se eu quebrar esse ímã de novo? Gente, eu vou gerar um novo ímã. Até que eu consiga ter um ímã bem pequenininho, no tamanho de um átomo, e ele vai continuar sendo um ímã também. Ok? Vamos botar aqui. Isso, cara, se dá por quê? Por causa do comportamento das moléculas que formam o ímã, os átomos que formam o ímã, melhor dizendo. E aí, amiguinho? Quando eu quebro o ímã, eu consigo separar os polos? Não, 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 não. Você consegue simplesmente diminuir o seu ímã gerando um novo ímã. É impossível separar os polos de um ímã, ok? Então, isso se dá por causa do comportamento dos átomos que formam esse ímã, beleza, galera? Essa propriedade nós chamamos de momento dipolar magnético, tá ok? Vamos lá. Continuando isso aí, nós vamos falar do poder de atração do ímã. Nós sabemos que um ímã, o norte, vamos botar assim, ele repele o norte. O sul repele o sul. O norte atrai o sul. E o sul atrai o norte. Olha que coisa interessante, amiguinho. Então, os polos de um ímã, eles podem atrair ou podem repelir. E aí, Rominho? Olha só, norte repele norte, sul repele sul, norte atrai sul, sul atrai norte. E então, nós já entendemos essa relação entre os polos magnéticos de um ímã. Beleza, amiguinho? Agora nós vamos falar do vetor campo magnético.
Cara, e aí com muita calma, muita atenção. Eu tenho que entender que esse campo magnético, ele funciona como se fossem flechas, ok? E essas flechas, elas têm a seguinte orientação. No norte, elas tendem a ser para fora. Olha que coisa linda! E no sul, elas têm ser para dentro. Nós vamos botar aqui para dentro. E olha que coisa maneira. Então, norte para fora, assopra. Sul para dentro, chupa, ok? Então grava isso. Norte para fora, sul, chupa para dentro. E aí eu quero que vocês fiquem espertos quanto a isso. Pensa comigo, se eu tenho um cara com uma linha para fora e tem um cara com um campo para dentro, como que vai ficar essa montagem aqui? Pensa. Pensaram? E aí, galera? Isso aqui, cara, nada mais é do que um campo. Vocês não estão enxergando? Vamos enxergar então. Se eu tenho uma linha saindo do norte e indo para o sul, olha o que eu vou ter. Essa minha flechinha ela vai começar a encurvar. Então ela começa a encurvar, amiguinho, ó. Ó, ela encurva e começa a gerar um campo. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal o que está acontecendo. Rominho, isso é muito divertido. É divertido. Eu também gosto disso, ok? Bom, galerinha, e aí, Rominho, tem alguma coisa a mais que eu possa ver aí? Claro que tem. Você pode fazer o seguinte, você pode falar que você tem o seu vetor campo elétrico, tá ok? O seu vetor campo elétrico saindo do norte para o sul. E a sua linha de indução magnética? Isso é muito legal. A linha de indução magnética é um pouquinho difícil de estudar, mas vamos lá, na nossa aula 3 está visualizando isso aí. A nossa linha de indução magnética, só para vocês terem uma noção, ela é tangente a nosso vetor. E aí, amigão? Brother, esse cara, ele é representado pela letra B. Ele é medido em Tesla, uma homenagem a Henry Tesla, que vocês vão ver aqui do nosso lado, ok? Galera, então, continuando esse vídeo, vamos falar daqui a pouco dos tipos de materiais magnéticos. Rodando! Vamos lá, galera, vamos falar agora do seguinte. Bom, na presença de um campo magnético, alguns materiais eles têm uma tendência de se tornar um ímã, tá? Eles têm uma tendência de se tornar um material magnético. E aí, cara, que materiais são esses? Nós dividimos esses materiais em 3 caras. O primeiro cara eu vou chamar de paramagnético. Um elemento paramagnético, por exemplo, o alumínio, ele é fracamente atraído. Então, vou botar aqui, ó. Ele é atraído? Sim, mas é um material atraído fracamente. Ok? E aí vem um outro material, um material chamado diamagnético. O material diamagnético, posso dar um exemplo, a prata, o ouro, ele tem uma propriedade de ser repelido. E ele tem uma propriedade, então, de ser repelido, mas também, cara, fracamente. Agora vem os materiais ferromagnéticos. Pô, o próprio nome já fala ferro. E eu sei que o ferro ele pode ser bem atraído por um ímã. Então eu posso falar também que esses materiais eles têm uma tendência muito forte de ser atraído por repelido. Então vocês podem dizer que esses caras eles têm uma relação muito forte, tá ok? Com o nosso campo magnético. Valeu, galera? Vamos partir para o vídeo 2.